Olá, meu nome é Thiago Ribeiro e eu vim aqui dar mais algumas dicas gramaticais para sua redação. E a dica de hoje é em relação a crases, que é extremamente importante, mas eu gostaria de lembrar que eu não sou formado em letras, eu não tenho nenhuma formação acadêmica em relação a isso. Então, o que eu estou tentando repassar é mais dicas de gramática, ao invés de dar aulas de gramática propriamente ditas. Mas a crase é um erro muito comum das redações da competência 1, que é a competência da gramática, sendo que é um conceito que quando você percebe, quando você se acostuma, é bem simples. Então, o que é a crase? A crase é simplesmente uma junção, porque você está falando duas coisas, dois termos gramaticais com a mesma letra. Você está falando uma preposição e um artigo. E os dois começam com a letra A. Então, para você não escrever o A duas vezes, a gramática, a língua portuguesa, a literatura resolveu juntar e colocar um acento para esse acento indicar que esse A tem um aspecto diferente na sua frase. E fica ainda mais fácil de você reparar, porque quando acontece com letras diferentes, por exemplo, com um artigo, com uma preposição e com artigos diferentes, por exemplo, um A e um o artigo O, você consegue ver com clareza que existe uma junção ali, porque a frase pediu aquela junção. Por exemplo, eu vou ao mercado. Você não fala eu vou a mercado, porque o mercado exige o artigo antes. Você fala eu vou ao mercado. Do mesmo jeito é com a crase. Só que a crase, ao invés de você estar usando o, você está usando o a, porque o substantivo é feminino. Eu vou à escola. Esse a escola com a crase significa tanto que tem a preposição a, recursos destinados às escolas. Aí você juntou dois as, mas um desses as, que vai ser o a do artigo, está no plural. A preposição, porque você tem destinado algo a alguém, então tem esse primeiro a, e o as de as escolas, para as escolas. Então fica a mais as escolas, e juntando ficaria a, s e a crase. Recursos destinados às escolas. Porque tem a crase, porque são dois elementos. Tem a preposição a e tem o artigo as, que está no plural. Porém, contudo, entretanto, em determinadas situações que existem em plural, você pode retirar o artigo e simplesmente usar só a preposição, que aí não precisaria de acento. Calma. Por exemplo, recursos destinados a escolas. Esse a está funcionando só como preposição, ele não tem mais nenhuma outra função. Então, quem está lendo já sabe que aquele a, se não está no plural é porque não faz sentido com escolas, porque se fosse no plural seria recursos destinados às escolas. Como está recursos destinados a escolas, você parte do princípio que o artigo as, que deveria acompanhar a escolas, simplesmente não está ali e a frase não está errada. Você só tem a preposição recursos destinados a escolas, tá entendendo? Um problema que a redação está pedindo, você diz que tem que haver mais recursos destinados à educação. Quando você fala a educação, você não pode deixar esse a sem acento nenhum, porque você tem que pensar no verbo que vem antes. O verbo que está vindo antes, que é o destinar, no caso, que está flexionado, destinados, recursos destinados à educação. Aí você pensa, quando eu destino uma coisa, eu destino algo a alguém. Ou seja, o que está vindo vai precisar de uma preposição a alguma coisa, entendeu? Eu destino algo a alguém, que nesse caso está destinando recursos à escola, à educação. Ou seja, você tem que fazer essa junção dos as para indicar para quem está lendo que aquele a não cumpre uma função só. Ele não é só um artigo, não é só uma preposição. Eles são as duas coisas ao mesmo tempo. Então ficaria recursos destinados a, com a crase, educação. Porque aí você consegue acentuar, você consegue mostrar que aquele a cumpre dois papéis ao mesmo tempo. Tanto o papel de preposição quanto o papel de artigo. Isso se aplica da mesma forma quando você vai usar no plural. Por exemplo, recursos destinados às escolas. Aí você juntou dois as, mas um desses as, que vai ser o a do artigo, está no plural. A preposição, porque você tem destinado algo a alguém, então tem esse primeiro a, e o as de as escolas,
Tanto é que fica mais fácil de visualizar da forma como eu tinha falado no começo, quando está no masculino, por exemplo. Recursos destinados ao ensino. Por que que é ao? Porque houve uma junção, só que aos nossos olhos essa junção é mais clara porque a gente tem o a, que é a preposição destinados a alguma coisa, e o o, que acompanha o substantivo ensino, que é masculino. Se a palavra fosse feminino, como as escolas, aí você colocaria a crase. Mas como é a palavra masculina, você sempre fala ao ensino. Isso é uma coisa automática da gente nem para pra pensar, a gente só fala. Porque a gente já sabe na nossa cabeça que a próxima palavra que vai vir é masculino. Então a gente fala recursos destinados ao ensino. E quando a gente vai se referir ao feminino, para você não ter que escrever os dois as, você simplesmente junta e acentua com a crase para mostrar que você está usando ali, que aquele a está fazendo duas funções ao mesmo tempo. Tanto de preposição quanto de artigo. A preposição, nesse caso, por causa de destinados, destinar algo a alguém, ou o segundo a por conta do artigo. Nesse caso aqui, a educação ou as escolas. Eu acho que deu para compreender um pouquinho bem, porque crase é um pouquinho sutil e você tropeça muito fácil, mas eu espero que eu tenha sido claro e qualquer dúvida pode falar com a gente. A intenção é ser uma coisa mais rápida, uma coisa mais curtinha mesmo, e eu espero que tenha feito sentido.